Eu vou mudar de assunto, mas antes de mudarmos de assunto, eu vou chamar um intervalo para quem nos assiste nos canais da LG Channels, da Fast TV, mas você que nos acompanha aqui no YouTube, continua na nossa programação normal. Olha, o Partido Republicanos avalia a possibilidade de lançar o senador Cleitinho Azevedo à presidência da República. É isso mesmo. Hoje, Cleitinho é pré-candidato ao governo de Minas Gerais, mas caciques do Republicanos passaram a considerar a possibilidade de levá-lo ao Planalto depois de abalos sofridos pela candidatura de Flávio Bolsonaro na semana passada. Tem matéria aqui no nosso tablet do Portal Metrópolis para vocês, a coluna da Andresa Matais que conta isso para a gente. A matéria é o seguinte: com Flávio abalado, republicanos avaliam lançar o Cleitinho, então, para a presidência da República. O senador Cleitinho, que é uma figura icônica dentro do Congresso Nacional, fala o que dá na cabeça, é um nome muito forte para as eleições de Minas Gerais. Estamos falando sobre isso há bastante tempo aqui no nosso programa. O Partido Republicanos, historicamente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que inclusive é uma das principais denominações evangélicas do país e que tem muito poder político. Correligionários do Cleitinho chegaram a pedir que o nome dele fosse incluído em pesquisas eleitorais para a presidência da República. Comerciante de profissão, Cleitinho teve ascensão meteórica na política nos últimos anos. Em 2022, ele teve 4 milhões mil votos para o Senado por Minas. Político mineiro, conhecido pelo tom espalhafatoso adotado nas redes sociais, não só nas redes sociais, viu? No Congresso Nacional também, ele não mede o tom das palavras dele, não. Nos últimos dias, a candidatura de Flávio Bolsonaro passou a ser questionada, depois aí do vazamento dos áudios e mensagens do Flávio com o Daniel Vorcaro, naquelas conversas para viabilizar o orçamento para o filme Dark Horse. Por isso, neste momento, abre-se espaço para uma possível candidatura de Cleitinho à presidência da República. A gente até tentou contato com o Cleitinho, mas ele não quis se manifestar sobre o assunto. A gente deixa o espaço aberto aqui, porque é importante a gente entender se para o Cleitinho é o momento de uma candidatura à presidência da República ou se ele quer continuar aí candidato ao governo de Minas Gerais, onde ele é fortíssimo. Felipe, qual a sua avaliação sobre isso? Porque manter o Cleitinho em Minas Gerais é uma boa aposta para quem quiser mantê-lo. Ele ainda é um nome muito forte lá e se tirá-lo desse xadrez vai facilitar a vida de todo mundo, viu? Que quiser ser contrário a ele por lá. Eu acho muito difícil, né, o Cleitinho largar essas eleições para Minas Gerais, né, e disputar a eleição para a presidência da República. Eu creio que isso aí seja mais um balão de ensaio lançado por alguns aliados do Cleitinho do que realmente uma alternativa viável e concreta. Então, eu entendo que o republicano, quando faz esse tipo de mobilização, né, em prol do Cleitinho, né, contra o Flávio Bolsonaro, na verdade está tentando mostrar para o Flávio Bolsonaro e para o PL que vai precisar bagar muito mais com o republicano para conseguir o apoio 100% dos republicanos. Né? É bom lembrar, né, que ainda não está fechado ainda os apoios em relação às eleições desse ano. Né? Até porque é bom lembrar, Nila, um ponto importante, que vários ministros do Lula, né, são do republicano. Né? Então, o republicano concentra alguns parlamentares do Centrão. E o Centrão é aquilo que eu gosto de falar sempre: o Centrão ele fica parado, né, vendo para onde vai o vento para poder ir atrás. Né? Ele não tem opinião própria. Então, a partir do momento que você vê esse tipo de coisa, né, é claramente muito mais esse balão de saio do que alguma efetividade para mim. A gente volta do intervalo agora, para quem está nos assistindo nos canais da LG Channels, da Fast TV, volta com a gente, vem acompanhar a nossa análise aqui sobre a possibilidade do senador Cleitinho, do Republicanos, Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas Gerais, ser candidato, é isso mesmo, à presidência da República. Aliás, Felipe, muita gente, viu, vem surgindo agora, nomes que vêm surgindo do nada para a presidência da República. A gente teve aí agora Joaquim Barbosa, né, que foi ventilado na semana passada o nome do Joaquim Barbosa, essa possibilidade aí do Cleitinho, mas Cleitinho vem muito forte, de fato, para o governo de Minas Gerais. Mas há um suspense tão grande no caso de Minas Gerais por conta do Rodrigo Pacheco, de Rodrigo Pacheco subir no palanque junto com do presidente Lula. Há que se esperar, porque também há um imbróglio.
Um imbróglio que agora foi satisfeito em parte também, né, Felipe? A gente não sabia se Romeu Zema iria acabar apoiando o Flávio Bolsonaro, ou se possivelmente poderia ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Agora esquece, não vai ser mesmo vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Romeu Zema, claro, apoia Matheus Simões, que era o seu vice. Romeu era o governador, o Matheus era o vice em Minas Gerais. Hoje o Matheus é o governador de Minas Gerais, é candidato para a reeleição, né, para governo de Minas Gerais. Não é um nome forte nas pesquisas, o Matheus não é um nome forte na pesquisa, precisa de apoio. Nicolas é um grande nome para ser apoiador do Matheus Simões em Minas Gerais. O problema, Felipe, é que se o Nicolas apoia o Matheus, prejudica o Flávio. Então, aí já recai sobre a família Bolsonaro. Aí o Nicolas vai ter que escolher quem ele vai apoiar. Muito provavelmente ele vai querer apoiar o Flávio e não vai poder apoiar o Matheus Simões. Vai ter que apoiar aquele candidato que estiver do lado do Flávio Bolsonaro. A gente ainda não sabe quem vai ser. Você sabe? Me conta. Não, a questão do jogo de Minas Gerais é um jogo muito complexo, né? É difícil você precisar para que lado vai cada um dos candidatos e seus aliados, né? Com toda certeza, eu creio que numa situação dessa, né, e que o Nicolas Ferreira quer apoiar o Matheus Simões, mas ao mesmo tempo vai ter o candidato do PL, né, ao governo de Minas Gerais, né? Ele deve ficar muito mais neutro do que as pessoas imaginam que ele vai ficar, né? Então o cenário tá sendo construído, Neila. Então é difícil você precisar como que vai ser constituída essas alianças todas. Agora falando sobre o Cleitinho, né? Acho estranho, né, ter levantado o nome dele para sair de uma disputa ao governo de Minas Gerais que ele está realmente liderando, né? Apesar de eu achar que não vai ser uma eleição fácil, né? Até porque o Zema ele é um político muito bem avaliado em Minas Gerais, então a tendência é o vice dele, depois de ser conhecido, ganhar mais tração e mais voto, né? E parear com o Cleitinho no decorrer do processo eleitoral. Mas é muito estranho, né? O republicano ter levantado o Cleitinho, não o republicano em si, né? Alguns aliados, né? Dos republicanos, alguns aliados do Cleitinho, ter levantado o nome do Cleitinho para disputar as eleições desse ano para a presidência da República e não para o governo do Estado de Minas Gerais. O que leva a crer, Neila, um ponto interessante, né? O que leva a crer que talvez essas pessoas estejam vendo, né, e analisando que talvez um forasteiro, né, uma pessoa fora da polarização, uma pessoa que se coloque contra o sistema, né, um discurso antissistema, como é o caso do Renan Santos, por exemplo, que está ganhando mais voto, né, exatamente por se colocar contra o sistema, né, tenha uma condição de talvez fugir da bolha da polarização, né? Então o nome do Cleitinho talvez venha muito mais nesse sentido, porque o Cleitinho vende a ideia de que ele é antissistema, vende a ideia que ele não, que ele é contra conluio, que ele é contra os poderes constituídos, né, de certa forma, né? Então talvez o nome do Cleitinho venha nesse sentido, né? Muito mais para mostrar, né, que talvez o nome antissistema pode de certa forma, ganhar tração para as eleições presidenciais. Mas, no meu modo de ver, isso está muito mais ligado à ideia dos republicanos quererem barganhar muito mais na campanha do Flávio Bolsonaro. Talvez uma vaguinha na coordenação, talvez uma vaguinha em mais ministérios do que o PL queira dar para o republicano e ter mais relevância para a campanha do Flávio Bolsonaro do que efetivamente colocar o Cleitinho como para disputar as eleições para a presidência da República, Neila. Bom, mudando de assunto.